A agressividade, ela não surge do dia para a noite. Você pode estar construindo um comportamento agressivo sem saber. Então, o que é que causa agressividade nos cães? Eu sou Henrique Camilo, adestrador, acadêmico em medicina veterinária, e hoje nós vamos falar sobre agressividade. A primeira coisa que eu gostaria de deixar claro, ou melhor, gostaria de avisar os amigos, é que não subestime um cão pelo tamanho dele. Tá? Às vezes um cãozinho pequeno, a gente acha que é uma coisinha fofa, meigo, e se ele está num comportamento agressivo muito alto, se ele está com um impulso de agressividade alto, esse cachorro ele pode fazer um grande estrago. Nós temos que lembrar, né, que, logicamente, nós somos feitos de carne, né? Então, e os cães, por sua vez, são carnívoros. Eles têm todo um aparelho, todo um aparato físico e psicológico para obter alimento de quê? De caças que são feitas de quê? De carne, assim como nós. Então, mesmo um cãozinho com a boquinha pequena, ele pode causar uma mordida muito, muito profunda, ele pode uma mordida que precisa ir no médico, precisa levar ponto. Se pegar num tendão, pode até precisar de uma cirurgia. Então não se confundam, tá? Não achem que um cãozinho pequeno vai fazer um estrago pequeno, porque essa não é verdade. Uma vez eu adestrando um cãozinho de uma raça pequena, que eu não vou citar a raça, que é para... Às vezes a gente fala um acidente, né, e cita a raça, as pessoas acabam achando que todos os cães dessa raça têm esse mesmo comportamento. E no dia, eu ia cavalgar, né, depois do trabalho, e eu estava usando uma bota de couro. Ele mordeu meu pé, e quando eu levantei o pé, ficou até... Seria cômico se não fosse trágico, né? Porque ele veio pendurado assim na bota, né? Eu levantando o pé e ele pendurado assim na bota, mordendo, rosnando, sacando da cabeça. E, amigos, eu vou dizer, chegou a amassar a minha unha. Até hoje eu tenho essa marca na unha da mordida desse cão. E olha que eu estava numa bota de couro, algo feito, né, para suportar um pisão de um cavalo. Por aí vocês imaginam o que é a mordida de um cão. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é que a mordida em nós adultos, é lógico que ela vai causar um trauma, pode causar uma lesão, pode ser uma lesão muito séria, mas numa criança a mordida é muito pior. Porque, além da estrutura física da criança ser diferente da nossa, de ser mais frágil, a estrutura psicológica é mais fácil. A criança, muitas vezes, vê o cão como o melhor amigo, como o bichinho de pelúcia, como o almiguinho, né, como é um termo que está comum aí hoje em dia. E quando a criança toma uma mordida, ela leva uma mordida, o impacto emocional nessa criança é muito mais forte. Ela fica decepcionada com o cão, ela fica com medo, fica frustrada. Ela entra num turbilhão emocional que, às vezes, para sair só com a ajuda de um profissional da área. Então, quem tem criança em casa e tem cachorro precisa tomar cuidado, porque você pode estar construindo um comportamento agressivo do seu animal sem saber. E se você tem filho, se tem criança em casa, o alvo pode ser eles. Então, primeiro conselho que eu quero dar, segundo, né, primeiro já para não subestimar o cão, segundo, busquem conhecimento. Gente, hoje em dia, a produção de conhecimento está muito grande, a propagação do conhecimento está muito ampla, e é lógico, a gente tem que tomar cuidado para também não estar aí buscando conhecimentos errôneos, né? Conhecimentos calcados em bases erradas. Mas quando você conhecer algum profissional que ele mostra eficiência, que ele tem eficiência baseada em ciência, que ele trabalha compatível com o bem-estar animal, busque conhecimento com esse profissional, estude, faça cursos, se aprimore enquanto proprietário, enquanto tutor, porque você passa mais tempo com o seu cão do que o adestrador. Então, muitos dos problemas que eu vejo hoje relacionados ao comportamento do cão, na verdade, todos os problemas que eu vejo relacionados ao comportamento do cão advêm de um erro de manejo. A pessoa escolheu o cão errado para ela, e nós já temos vídeo aqui falando como escolher um cão ideal para você. Falta pulso para o cão, falta dar limites, enfim, falta ter conhecimento para poder lidar com aquela vida que está chegando na sua casa. Outra coisa que eu preciso deixar claro antes de adentrar nos próximos tópicos é que vai existir uma diferença entre cães que foram selecionados para ter uma agressão social, e quando eu falo agressão social, não é uma agressão reativa, é uma agressão proativa, e eles são diferentes dos cães que desenvolveram agressividade, tá? Então, existe a diferença entre cão que foi selecionado para ser assim e cão que desenvolveu essa agressividade.
E algumas pessoas, quando eu começo a falar sobre isso, às vezes quando eu vou dar uma palestra, eu começo a falar sobre isso, as pessoas levantam a mão e dizem, rapaz, mas como é que alguém vai selecionar um cão para ser agressivo, para ter uma agressão social? O que é isso? Que absurdo. Não, não é absurdo. Eu, particularmente na minha casa, tenho cães que foram selecionados para isso, para ter agressão social. E qual é o trabalho daqueles cães? Guarda. Eles protegem minha residência. Com as pessoas da minha casa, eles são extremamente carinhosos, extremamente amáveis, extremamente companheiros. Porém, com desconhecidos, eles são intolerantes, eles são desconfiados, eles não gostam da presença de pessoas desconhecidas. Outros exemplos de cães que foram selecionados para ter agressão social são os cães de competição, os cães de Schutzhund, os cães do Mundelring, enfim, outros esportes caninos, os cães de polícia, eles também têm essa característica. Então, não é porque o cão tem uma determinada característica que eu não gosto, que esse cão não tem finalidade, que esse cão é um perigo e que está errado selecionar isso. Não é por aí, tá? Errado é selecionar cães doentes, isso é errado. É selecionar cães sem função nenhuma, isso é errado. Mas se um criador lá ele tem um trabalho com um propósito sério, respeitando o bem-estar animal, tudo está ótimo, né? A questão é que quem vai adquirir aqueles cães, quem vai trabalhar com aqueles cães, já vai buscando cães para ter aquele determinado tipo de comportamento. Voltando ao tema do vídeo, e agora sim, vamos dar foco nos cães que desenvolvem agressividade, cães que em tese não deveriam ter agressividade e acabam desenvolvendo. E o que é que acontece para esses cães desenvolver essa agressividade? Eu acredito que existem 3 pontos que são principais para o desenvolvimento, na verdade 4 pontos, né, que são principais para o desenvolvimento dessa agressividade. Primeiro ponto, não socializar o cão no período de janela social dele, tá? Tem um outro vídeo aqui, justamente no vídeo que nós falamos como escolher o cão, na verdade, perdão, os 8 erros mais comuns do tutor. São muitos vídeos, gente, acaba embananando, mas nos 8 erros mais comuns dos tutores, nós explicamos bem sobre a janela social. Só para fazer um parênteses, janela social, só para relembrar vocês, a janela social é um período que começa ali mais ou menos entre 40 e poucos dias, 30 e pouco, 40 e poucos dias, e não existe em literatura um período determinado em que ele feche, tá? As literaturas variam um pouco. Algumas literaturas falam em 90 dias, outras chegam a falar em 120 dias. Eu já cheguei a ler artigo que falava em 120 dias. Então vamos colocar aí uma média de entre os 40 e poucos até os 90 dias, tá? E o que acontece nesse período? Esse período é o período onde o cão tem a maior neuroplasticidade, a fase de maior neuroplasticidade do cão. O que é a neuroplasticidade? É justamente a formação das conexões neurológicas, é a fase onde mais o cérebro está sendo modelado, por isso o nome neuroplasticidade. Naquele momento ali, é muito importante que a gente dê uma maior quantidade de estímulos para esse cão. Que tipo de estímulos são esses? Nesse caso, estímulos sociais, ambientais. Eu vou ambientar o cão a todas as situações possíveis e imagináveis que esse cão vai lidar ao longo da sua vida. Então, por exemplo, eu vou pegar o cão, ele chegou na minha casa, conforme o veterinário for liberando ele, conforme ele for ganhando imunidade e com cuidado, porque hoje nós temos um volume muito grande de animais errantes na rua, então existe muita transmissão de doença, eu não posso estar levando meu cão para qualquer lugar, porque eu tenho o risco, né, do cão adoecer. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a pegar locais onde eu sei que não tem as doenças. Como? Eu vou na casa de um amigo que, se ele tiver um cão, aquele cão seja imunizado. Eu vou dentro da minha casa, ela tem vários pisos, né? Tem os azulejos dentro do banheiro, tem cerâmica na sala, tem gramado no quintal, tem cimento no quintal. Eu começo a estimular o cão a lidar com esses pisos diferentes, porque são texturas diferentes, vai dar informações diferentes. Eu faço um trabalho de enriquecimento ambiental com ele, porque o enriquecimento ambiental estimula mais o cão, ele ajuda no estímulo cerebral nesse momento da vida dele. Eu levo ele para o jardim, levo ele para lidar com plantas, eu começo a botar pequenos sons para ele,
boto uma musiquinha e boto ele para comer, depois eu vou aumentando o volume dessa música, vou trocando por músicas mais agitadas, vou trazendo essa caixa de som mais perto para ele, faço barulho de estalos, começo com estalos pequenininhos, né, dentro da caixinha de som, no volume mínimo, vou aumentando aos poucos, até chegar num barulho de tiro, de sirene, de explosão. E o que é interessante, esse cão, quando torna-se adulto, ele perde medo de fogos, meus cães não têm medo de fogos, não têm medo de barulho, de explosão, de sirene, de nada disso. Isso é importante para qualquer tipo de cão, seja um cão de caça, um cão de companhia, um cão de guarda, seja um petzinho mesmo de companhia que você vai ter dentro da sua casa. Eu vejo hoje os tutores reclamarem muito dos fogos de artifício, mas nenhum deles se olha no espelho para dizer que eles nunca ensinaram o cão a estarem adaptados, a lidarem com esse barulho, com esse estresse. Então, se por um lado algumas pessoas realmente abusam dos fogos, e os fogos até poderiam ser evitados em algumas situações, né, em respeito a crianças autistas ou dependendo da região, né, para não assustar os animais silvestres, por outro, os tutores têm a responsabilidade de ambientar o animal a suportar o estresse do convívio social, do convívio humano. E justamente essa falta de socialização, em especial nesse período da janela social, pode vir a desencadear a agressividade. Outra coisa que eu faço, eu apresento o cão a todos os cães que eu tenho, a outros cães que ele vai lidar, outros animais que ele vai lidar. Se esse cão vai lidar com cavalo, com ovelha, com boi, eu vou apresentando. É lógico que tem que tomar o cuidado para que esses animais estejam 100% saudáveis, para que esses animais estejam vacinados, para não transmitir nenhuma doença para o meu cão. Mas é importante apresentar o cão para os membros da família, para outras pessoas. Mesmo o cão de guarda, ele precisa ser socializado com outras pessoas nesse período. Por quê? Quando ele tiver dentro de casa, que pular um desconhecido ali, que ele tem que desempenhar a função dele, se ele nunca viu um desconhecido na vida, ele pode entrar em choque, né? O que é isso, né? Que tipo de pessoa é isso, né? O que ser é esse, na verdade? Ele pode ficar muito inseguro e pode nem entrar em luta corporal. E quando eu falo entrar em luta corporal, é porque, na minha opinião, o cão de guarda não é aquele que fica latindo no portão, não. Isso para mim é cão de alarme. Tá? Cão de guarda, para mim, é o que está disposto, a caso a casa seja invadida, ele entrar em confronto, entrar em luta corporal e defender a matilha, que no caso é a família. Mas outro ponto que as pessoas esquecem nesse período de socialização é ensinar para o cão o que você espera dele, né? Você ensinar o cão como ele deve lidar com o mundo, como ele deve lidar com outras pessoas, como ele deve lidar com os outros animais. E isso é muito importante. As pessoas pegam o cão, deixam trancado dentro de casa, ninguém vê esse cão, ninguém faz nada com ele, ninguém tem interação com ele, é só os membros da família. Quando esse cão sai de casa, ele vê um universo totalmente novo, ele começa a receber estímulos totalmente diferentes daqueles estímulos dentro de casa, porque os sons na rua, em especial para quem mora em apartamento alto, é totalmente diferente dos sons, né, do apartamento. Então, esse cão começa a entrar em conflito, ele começa a ser estimulado por sons, ruídos, barulhos, cheiros que ele não conhece. Ele entra em desespero, né? O animal tende a ter medo, assim como nós, eles tendem a ter medo daquilo que eles não conhecem. Inclusive foi feito um estudo há muito tempo atrás, onde colocaram cães dentro de um laboratório, dentro de um canil totalmente fechado, tá? É lógico que tinha entrada de ar, mas era um local onde ele não recebia som e não tinha contato com ninguém. A água caía por um caninho na vasilhinha de água, a comida caía por um caninho na vasilhinha de comida. Na hora da limpeza, abriam a porta, ele passava para o outro lado do compartimento, fechavam a porta, limpavam o lado que ele estava antes, ele ficava no outro. Esses cães foram criados mais ou menos até um ano e meio em alguns casos. Esses cães, quando foram levados para um parque, quando foram levados para um cercado totalmente diferente, né, com grama, com pessoas, com animais, esses cães travaram, esses cães tiveram medo, esses cães não interagiam com o ambiente, esses cães não sabiam o que fazer, eles ficaram apavorados. E isso é muito comum hoje em dia, porque as pessoas, no hábito de proteger demais o cão, acabam tornando o cão frágil, acabam tornando o cão medroso. Outro ponto que, dando continuidade nessa linha de raciocínio, é ensinar comandos errados, é ensinar comportamentos errados. E aqui eu quero fazer uma observação muito importante. Quando a gente começa a falar em adestramento, em comando, comportamento, muitas pessoas lembram da parte física, né? Do senta, do deita, do junto, enfim, cumprimenta da pata, aquela coisa toda. Porém, esquece que o adestramento ele também é emocional. A gente adestra o emocional do cão. E eu vou dar um exemplo em nós humanos. Eu uso muito clicker.
Clicker é uma ferramentazinha que emite um barulhinho. Eu uso muito para marcar o comportamento certo dos cães quando eu estou adestrando. E quando o cão acerta, evidentemente eu fico feliz, né? Sinal que eu estou conseguindo fazer um bom trabalho. E como eu quero passar uma sensação positiva para o cão, eu quero passar uma emoção positiva, toda vez que ele acerta e eu toco o clicker, eu fico feliz e eu transmito felicidade para ele. Eu sorrio, eu elogio ele, faço carinho, faço uma festa. E um dia eu fui mostrar um clicker para uma professora minha na faculdade, que ela tem mestrado na área de bem-estar animal, mestrado e doutorado na área de bem-estar animal, e quando eu fui mostrar o clicker para ela, ela até brincou, achando que era alguma pegadinha, que ela ia apertar e tomar um choque. Aí eu fiz, não, professora, aqui é o meu clicker. E ela nunca tinha visto um clicker canino, porque o bem-estar dela foi mais voltado para a produção animal. Porém, ela também estuda bem-estar canino, mas nunca lidou com adestradores, eu nunca vi o adestramento pessoalmente. E aí, quando eu apertei o clicker, na hora eu apertei e sorri, e eu entreguei para ela. E ela me chamou a atenção numa coisa que foi interessante. Ela apertou várias vezes, ela disse, rapaz, toda vez que eu aperto o clicker, tu ri. Por quê? E eu não tinha percebido isso. Mas aí eu criei a consciência que eu sou tão condicionado a sorrir, a brincar, eu fico tão feliz quando escuto o clicker, que mesmo sem o cão, mesmo sem atividade física, quando o clicker aperta, eu começo a sorrir, eu brinco. E hoje, inclusive, eu uso até isso como uma ferramenta para melhorar o meu humor antes de um trabalho. Às vezes eu estou dirigindo, levo uma fechada no trânsito, estou estressado, estou com calor. Antes de eu pegar o cliente, antes de eu chegar na casa do cliente, eu paro um pouquinho no carro, ligo o ar-condicionado, boto uma musiquinha que eu gosto, para eu dar uma relaxada, para eu chegar na casa do cliente com um estado emocional positivo, chegar bem, e eu aperto o clicker 2, 3 vezes para começar a rir. E aí depois quando eu dou parece até piada, mas quando isso está tão condicionado em mim que hoje me ajuda a melhorar o meu humor e ajuda a melhorar o meu trabalho também. Voltando ainda ao condicionamento de ensinar comportamentos errados, uma coisa que eu observo, as pessoas têm um hábito de se projetar muito no cão. Então, quando nós estamos com raiva, às vezes a gente receber um abraço, a gente pode vir a se acalmar. Porém, os cães não são assim, tá? Então, se o meu cão, ele demonstra agressividade para outro cão, demonstra agressividade para uma pessoa, e eu vou lá e faço um carinho nele, o que eu tô achando, eu achava, né, as pessoas acham, na verdade, que vão estar fazendo o quê? Vão estar acalmando esse cão. Mas esse processo de você fazer um carinho no cão, quando o cão demonstra qualquer tipo de comportamento, nesse caso, agressividade, você está fazendo o quê? Você está reforçando o comportamento de agressividade. Então, se o seu cão late para outra pessoa, se o seu cão tenta agredir outra pessoa e você vai lá e faz um carinho nele, você está dizendo para ele, muito bem, garoto, é isso que eu quero de você. Vamos lembrar que o reforço positivo, ele aumenta a probabilidade do comportamento se repetir ou aumenta a intensidade no qual o comportamento se apresenta. Então, se toda vez que o seu cão mostrar agressividade, você botar ele no colo, você fazer um carinho, você começar a conversar com ele, o que você está fazendo, na verdade, é reforçando e aumentando a possibilidade desse comportamento se repetir. Outra coisa que a gente chama é pagar o rosnado, né? O que seria o pagar o rosnado? O cãozinho filhote, ele está ali com um brinquedo, eu vou tirar o brinquedo dele, ele rosna para mim, aí eu me afasto. O que acontece quando eu faço isso? Nesse processo de eu me afastar dele quando ele rosna, eu estou mostrando para ele que toda vez que ele rosnar, eu vou me afastar. Então, todas as vezes que esse cão tiver com algum recurso, seja água, comida, esteja em cima do sofá e alguém chegar, ele vai rosnar na tentativa de afastar essa pessoa. Com o passar do tempo, esse cão vai ganhar tanta confiança que esse rosnado vai acabar virando uma mordida. A gente faz isso, inclusive, quando vai treinar cães de guarda, né, cães de proteção. A gente estimula o cão a rosnar. O cão rosnou, a gente se afasta. Isso eleva a confiança do cão. E isso pode aumentar muito a agressividade do animal. Que no caso de cães de companhia ou na agressividade voltado para a família, isso é totalmente inaceitável. Tá? Cães de companhia, cães de dentro da família, com a família, eles têm que ser extremamente carinhosos, amorosos, submissos, eles não podem demonstrar agressividade. Infelizmente, esse comportamento de pagar o rosnado estimula muito que o cão seja ainda mais agressivo. Outro ponto, além de fazer carinho quando o cão está rosnando, quando o cão está latindo, afastar quando o cão está rosnando, botar no colo, uma coisa que eu vejo é que as pessoas falam muito com o cão, e de forma exagerada. Então muitas vezes o cão vai agredir o outro, né? Começou a latir, a pessoa começa a falar, fulano, para, ei, faz muito barulho. Esse barulho todo estimula o cão. Se vocês forem ver
cães quando estão treinando, você vai ver que o treinador, ele faz muito som para o cão, boa garoto, muito bem, bate palma, isso tudo para elevar o cão. E vamos lembrar que o cão não entende português, então se você está falando para ele, você está jogando energia para ele, não importa a palavra, o que importa é o que ele está sentindo naquele momento. Ele está no impulso ali de agressão, você está jogando mais energia para ele, você está alimentando esse impulso agressivo dele. Então é importante que a gente não reforce os comportamentos errados, que a gente não estimule os comportamentos errados e não fique gritando, falando para ele, para não dar mais energia nesse momento, tá? Outra coisa que é hoje, sem sombra de dúvidas, é o maior problema dos cães lidando não só em comportamento, mas em saúde também. Por quê? A mente e o corpo, eles não estão desconexos, tá? A mente e o corpo, eles são dinâmicos, eles interagem entre si. Então, quando você destrói, ou melhor, quando você desequilibra a estrutura psicológica de um cão, a estrutura emocional, invariavelmente o corpo dele tende a adoecer. Seja problemas de pele, problemas, lambeduras excessivas, enfim. Mas toda vez que o cão adoece mentalmente, o corpo dele vai sentir as consequências. Talvez não a curto prazo, mas a longo prazo, com certeza. E hoje, o maior problema no manejo dos tutores, ou proprietários, depende do termo que você quer utilizar, o maior problema hoje, o que mais faz os cães sofrerem é a humanização, tá? O que é humanização? Humanização é você dar sentimento humano, é você dar valor humano, comportamento humano, é você projetar uma moral humana dentro de uma ideia, objeto ou animal, que não, logicamente que não seja humano. Então todas as vezes que você começa a olhar para o cão e não enxergá-lo enquanto cão, a achar que a natureza do cão, a natureza animal do cão é igual à nossa, que a psique dele vai ser exatamente igual à nossa, você está entrando num processo de humanização. Então, falar muito com o cão é humanizar, tratar que nem filhinho da mamãe, não impor limites, não educar, tudo isso está dentro do processo de humanização. E quanto mais forte foi a ideia de ver o cão como um ser humano naquele proprietário, pode ter certeza que mais desobediente, que mais estressado, mais agressivo vai ser aquele animal. Invariavelmente. Se você tratar o cão com muita democracia, esse cão vai lhe tratar como um ditador. Se você antropomorfizar um cão, ele vai zoomorfizar você. Se você trata um cão como um ser humano, ele vai te tratar como um animal. Infelizmente, isso faz parte da natureza deles, porque os cães, eles vivem dentro de uma sociedade que tem uma hierarquia. Se você não consegue mostrar para ele que você é um líder, se você não conquista a liderança dele, se você não se comporta de uma forma que ele entenda, ele começa a achar que ele é o líder, ele começa a sentir a necessidade de liderar, porque ele sabe que toda unidade de comando precisa ter um líder, toda estrutura social precisa ter um líder. Ele vai começar a se impor. Se o limite nunca foi dado a ele, ele vai dar o limite a vocês. Se o cão não é educado, ele vai começar a educar vocês. E vocês podem fazer uma pesquisa com um amigo de vocês. Todas as vezes que vocês tiverem um amigo que humanizam muito o cão, começa a observar o comportamento dele. Pergunta se esse cão já não mordeu alguém, já não rosnou para alguém. Muitas vezes uma pessoa mesmo de dentro da família. É muito comum eu ser chamado para adestrar cães que atacaram a família inteira. E às vezes, quando eu vejo, o que aconteceu foi só que eles não souberam lidar com o cão, eles não lideraram a matilha, o cão se sentiu líder e, por ser o líder, ele começou a impor as regras dele. E uma das formas que os animais têm de se comunicar é se tocando. E aí o cão foi lá e mordeu, saiu mordendo todo mundo. Tá certo o cão mordeu a família? De forma alguma, tá? Mas isso daí foi provocado pela própria família, infelizmente. Outro ponto que eu vejo que falta bastante, ele pode ser dividido em dois, né, que é exercício. Mas tanto o exercício físico como o psicológico. Em exercício físico, eu falo tudo aquilo que está ligado à atividade física de fato, né? Natação, caminhada. Muitas pessoas não passeiam com os cães. Eu entendo que hoje nós estamos vivendo um momento difícil, um momento que a gente deve estar evitando muito contato social.
Porém, isso vai passar um dia e a gente tem que atingir a normalidade. E ainda nesse período, pessoas que moram em apartamento, elas podem usar a escada para subir e descer, exercitar o seu cão. Existem vários jogos que podem ser feitos com o cão para gastar a energia dele. Você pode comprar uma esteira, botar o cão na esteira. Tem umas esteiras de tração livre, né, que o próprio cão dá a velocidade. Isso é maravilhoso. Porém, a caminhada, ela é um momento muito importante de conexão, de integração com o cão. Nós já falamos muito bem disso no nosso vídeo A Origem do Cão, onde nós explicamos o porquê que o cão tem a necessidade genética de caminhar em matilha. Quem não assistiu, recomendo que assista. E atividade psicológica, exercício psicológico. E aí eu volto a falar do adestramento. Você tem que lembrar, tutor ou proprietário, que você passa o maior tempo com o seu cão. Então, quando você quando você busca conhecimento e você aprende a educar o seu animal, você aprende a condicioná-lo, aprende a adestrá-lo, porque adestramento nada mais é que educação e condicionamento, que é uma forma de comunicação efetiva, você começa a ter uma vida muito mais elevada, muito mais fácil com o seu cão. Você começa a desenvolver um trabalho dentro da sua própria casa, coisas que são simples. Você começa a impor limite, você começa a exercitar o mental do cão, porque quanto mais o cão aprende, mais fácil é para ele aprender novas coisas. Então, se você começa com dificuldade de tirar ele de dentro de casa, daqui a pouco o sair de casa já é fácil, mas você também já começa a ensinar o entra, e como ele aprendeu o sai, fica mais fácil para ele aprender a entrar. Isso é só um exemplo, tá, gente? E exercitar a mente do cão, ocupar a mente do cão é muito importante, não só com adestramento, mas com jogos de faro, com algumas brincadeiras. Pega uma garrafa PET, fura ela, bota a raçãozinha dentro, deixa lá para o cão ter que tirar, o cão ter que raciocinar, ter que ver como é que ele vai tirar essa ração de dentro da garrafa. Isso é bacana, isso ocupa a mente do cão. Tá? Do mesmo jeito que nós trabalhamos, que nós precisamos trabalhar, os cães também precisam. Não só para gastar energia física, mas para gastar energia mental também. Fica aí mais essa dica. O outro ponto, né, agora passando para uma próxima etapa aqui do vídeo, por que o cão ataca? Né? Nós já explicamos o desenvolvimento do comportamento agressivo em cães que não deveriam ter esse comportamento, mas quais são os gatilhos que fazem o cão atacar? Né? Por quê? De onde vem? Né? Isso tudo começa, a princípio, no mecanismo de fuga ou luta, tá? Na maioria dos casos, com exceção dos cães que têm agressão proativa, né, que têm agressão social, nesses processos que foram construídos, advém de um processo de fuga ou luta. É lógico que, a maioria das vezes que as pessoas percebem esse comportamento de fuga ou luta, ele está em níveis muito elevados. Então, as pessoas esquecem que existem níveis mais brandos. Mas vamos lá. O que é o mecanismo de fuga ou luta? Tá? É um mecanismo, ele é regido pelo sistema límbico, e toda vez que a integridade física ou psicológica do cão estiver em jogo, esse mecanismo vai ser acionado. Existem 3 situações possíveis, 3 reações possíveis depois que esse mecanismo é acionado. Alguns adestradores falam em 4, mas eu vou explicar o porquê dessa diferença. 3 reações possíveis: fuga, luta ou congelamento. Tá? Muitas pessoas acham que é só fugir ou lutar. Não, mas o congelamento também pode vir a acontecer. O quarto comportamento que alguns adestradores colocam é o comportamento de esquiva. Mas esquiva nada mais é do que um nível brando da fuga. Tá? Porque se a ameaça está próxima de mim, se eu não passo atrás, se eu me esquivei, eu na verdade estou fugindo em baixa intensidade. Né? É um nível muito leve de fuga. Então, para mim, eu só consigo enxergar esses 3 pontos, né? Fuga, luta ou congelamento. Então, esse mecanismo ele é acionado, como eu já falei, sempre que a integridade física ou psicológica do animal está em jogo. Então, nesse momento que o mecanismo é acionado, o cão, uma das reações possíveis é ele lutar, é ele partir para a agressão. Pode ser que antes dele agredir, ele rosne, pode ser que antes dele agredir, ele lata, ele tensione todo o corpo, porque o cão, antes da mordida, ele sempre dá sinais. É extremamente difícil você ver um cão que não dá sinal nenhum antes de atacar, antes de morder. Tá? Todo cão vai dar um sinal, todo cão, seja uma orelha que começa um pouquinho mais para trás, um tensionamento de corpo, um rosnado, um latido, tudo isso precede o ataque. E nesse momento que ele ataca, enfim, aí o acidente já aconteceu. Mas a gente deve trabalhar para evitar esse estímulo. É lógico que desde a base construir um cão que não desenvolva agressividade, mas caso a gente já esteja lidando com ele, a gente não acionar os estímulos que vão desenvolver, que vai acionar essa agressividade
para a gente poder trabalhá-lo e trazê-lo de volta para o equilíbrio. Então, outros mecanismos, né, outros estímulos que acionam esse mecanismo, são aqueles que nós falamos anteriormente já. Cães brigam por recursos, vamos lembrar disso. Cães brigam por recursos. Então, recursos tendem a acionar esse mecanismo. Recursos tendem a fazer o cão disputar, o cão lutar, o cão agredir. E quais são os recursos? O que é que um cão prioriza na vida dele? Território, não é o maior, mas é um dos maiores, porque no território se encontram outros recursos, né, como água, que é necessário para a sobrevivência dele, comida, que é o alimento dele, e parceiro sexual. Nesse ponto, e também no território, encontram um quinto ponto, que é o local de descanso, é outra coisa que o cão prioriza. Hoje em dia nós vemos cães que priorizam brinquedos também, algo que não acontecia antigamente. Muitas pessoas acabam achando que o alimento do cão, a comida do cão, é o recurso que ele mais protege. E a gente entra numa discussão aí um pouco desnecessária, mas só a efeito de curiosidade, os amigos que têm canil ou que já tiveram cadela no cio perto do cão, sabem que muitos cães deixam de comer, emagrecem bastante porque a cadela está no cio. Então, muitas vezes, o parceiro sexual é de maior interesse do cão do que a própria comida. Mas vamos relembrar que cães, diferente de lobos, eles não são dominantes de forma totalitária. Os cães, eles priorizam esses recursos de forma diferente que o lobo. O lobo, o alfa, né, o líder, ele é dominante sobre todos os recursos em relação aos lobos da sua alcateia. Os cães não. Eu já citei aqui anteriormente que eu tenho cães que priorizam muito, né, o recurso ali do ambiente de descanso. Tem lá um paninho que eu boto no chão para a cadela dormir e ela não gosta que as outras cadelas deitem em cima, né? A não ser que o pano seja muito grande, que ela consiga ter muito espaço e aceite as outras, ou que esteja muito frio, que aí eles se recolhem. Mas em contrapartida, ela não liga se outra cadela comer dentro da cumbuca de comida dela. Isso é só para exemplificar que cães, eles podem ter dominâncias diferentes, podem ter interesses diferentes dentro dos recursos. E toda vez que esse recurso ele é colocado em jogo, é colocado em disputa, isso vai acionar a agressividade no cão. Por quê? Esses recursos são coisas muito importantes para a sobrevivência dele, são coisas extremamente essenciais para ele. Então, se ele sabe que a comida dele vai entrar em disputa, pode ser que esse cão agrida, pode ser que esse cão seja igual à minha cadela, que ele só vai demonstrar agressividade, no caso com outros cães, se o recurso do local de descanso tiver em jogo. Porém, outros cães vão ser muito mais territorialistas porque eles têm instintivamente a consciência de que no território eles têm tudo o que eles precisam. Eles têm água, eles têm comida, eles têm parceiro sexual, eles têm local de descanso, eles têm talvez os brinquedos dele, para quem deixa brinquedo para o cão, mas é importante a gente ter isso em mente. Toda vez que um recurso tiver em jogo, que você colocar um recurso em xeque, esse cão vai acionar essa agressividade, porque ele sabe que aquilo é importante para a sobrevivência dele. Tá? Outro ponto, né, que é importante também a gente falar é sobre a integridade física, né? Muitos cães desenvolvem agressividade quando eles acionam o mecanismo de fuga ou luta quando eles são colocados, quando a integridade física deles é colocada em jogo. Então, às vezes, você pisa na pata de um cão sem querer, o cão vira e morde, é um ato reflexo ali de proteção. Muitas vezes, quando você está batendo, um tutor, né, uma pessoa que vai agredir um animal, o animal se defende, porque ele coloca a integridade física dele em jogo. Outro ponto é quando ele está disputando um local, né, uma posição na hierarquia, né, uma posição de dominância. E aqui a gente pode posteriormente fazer um outro vídeo só sobre dominância, que algumas pessoas acabam dizendo que a dominância é um mito. Porém, existe um artigo, né, justamente o artigo onde mais se falou sobre dominância, macho alfa, ele cita que, ele é feito com lobos, tá, só lembrando, ele é feito com lobos de zoológico, e ele cita que em lobos, num zoológico, num ambiente artificial, lobos que não têm consanguinidade, existe a dominância. Um lobo tende a dominar o outro. E como é que os cães vivem? Os cães vivem num ambiente artificial, um apartamento ou casa, muitas vezes com animais que não são consanguíneos a ele, né? São animais que nós fomos juntando. Então a dominância, ela é cientificamente comprovada.
Tá? E a dominância, ela é observável, facilmente observável. Você solta 5 cães que não se conhecem e observa. Você vai ver que, naturalmente, um vai querer pegar mais um local de descanso, o outro vai começar a ficar mais perto ali do pote de comida, um vai começar a cheirar os outros e se o outro querer subir, ele vai se impor, ele vai querer subir em todos os outros, demonstrando dominância. Enfim, toda vez que a hierarquia dele que essa posição hierárquica dele é confrontada, esse cão vai vir atacar. Isso é muito comum em cães que foram humanizados. Como esses cães que foram humanizados, eles se colocam como alfa da matilha, eles se sentem o líder da matilha, toda vez que essa posição hierárquica deles é colocada em jogo, eles atacam. Eles atacam para proteger a posição dele. Eles atacam porque eles sabem que quando a posição dele é tomada, a integridade psicológica e talvez a integridade física dele esteja em jogo. Então é importante, isso mais uma vez nos reforça a importância da educação canina, a importância de uma boa comunicação, a importância de evitar humanizar o animal, porque tudo isso, todo esse processo de educar, de conversar com ele na língua que ele entende, saber se comunicar de uma forma que um cão entende, saber dar limites, evitaria diversos acidentes, inclusive acidentes muito feios, né? Outra coisa que estimula muito a agressividade, só reforçando, mas eu já falei, é a perpetuação da espécie. Tem uma cadela no cio, chega outro cão, ele com certeza vai atacar esse outro cão. Às vezes tem uma cadelinha no cio, você chega muito perto, ele tende a te confrontar, porque a perpetuação da espécie é um instinto natural, faz parte da sobrevivência do animal. Ele sabe que ele precisa fazer isso. Isso é muito arraigado na genética do animal, nos instintos do animal. E é um dos recursos que é muito priorizado para a maioria dos animais. Tá? É o parceiro sexual. Então é importante que a gente tenha isso em mente. Aí você vai dizer, Henrique, então se minha cadela estiver no cio, eu não posso chegar perto do meu cão? Não, não é isso. Você deve educar o seu cão, você deve trabalhar o seu animal de forma que quando a cadela entrar no cio, na verdade, você tenha condições de manejar todos eles sem que ele se estranhe, sem que ele te ataque. Eu tinha um cão de 50 quilos, um amor, muito carinhoso, era um cão muito bacana. Toda vez que alguma cadela no meu canil entrava no cio, era um problema, porque ele ficava extremamente desobediente, ficava extremamente teimoso, era um cão que não me atendia, tudo que, se fosse para prender ele, tinha que ser arrastando, e era difícil, um cão de 50 quilos, você imagina, era um cão que ele nunca me atacou, né? A gente fez um trabalho de base muito bacana, mas ele empacava, fazia força, e podia botar comida dentro do canil, que ele não ia. Tá? O foco dele era a cadelinha que estava ali no cio. Por muitas vezes, quando alguma cadela minha entrava no cio, eu levava ele para a casa de outra pessoa de confiança, porque era menos estressante para ele e para mim, ele ficar em outro local com pessoas que ele gosta, pessoas que eram do convívio dele desde a fase de filhote, do que ele ficar ali com essa cadela. Outra coisa, gente, que eu queria deixar aqui sob aviso, né? Se você tem um cão muito agressivo, se você está sofrendo com esse cão, procura uma ajuda profissional. Muitas vezes o próprio tutor deixa a coisa crescer demais, né? Porque ela poderia ter cortado o mal pela raiz, mas deixa a coisa crescer demais, não fez tudo o que deveria ter feito anteriormente, não buscou conhecimento anteriormente, não soube se relacionar bem com o seu cão, e aí gerou um cão muito agressivo. Em alguns casos, melhor procurar uma ajuda profissional do que você tentar achar que com o tempo ele vai se acalmar, porque não vai. Tá? Não tende a piorar com o tempo, não tende a melhorar com o tempo. Se você não interage, se você não agiu antes, se você não deu a orientação que o cão precisava, aquilo ali a tendência é só crescer, ganhar, ele vai se estressar mais, por estresse, ele vai atacar mais, ele vai começar a se impor mais, ele vai ganhar mais confiança. Então, em alguns momentos, para evitar um acidente, procure ajuda profissional. Tá? Queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixa aqui nos seus comentários o que vocês acharam, se vocês já passaram por alguma situação dessa. E se vocês conhecem alguém que tem um cão agressivo, manda esse vídeo para ele, com certeza vai ajudar bastante, tá? Até o próximo vídeo.